Olá, senhoríssimos, aí com a dúvida do tudo sobre tudo, né? Agradeço aí a participação. Olha só, por que que às vezes a gente pode trocar o raio pelo número de dentes da engrenagem, né? Bom, primeira coisa, não é sempre que a gente vai poder fazer isso, certo? Por exemplo, quando a gente calcula a velocidade tangencial ou escalar média de um determinado ponto, de um ponto da periferia de um disco aqui, ó, da engrenagem, então, se eu quero calcular essa velocidade V, uma forma que a gente pode calcular é o ΔS sobre o ΔT. É só você observar qual é o espaço que esse ponto anda num certo intervalo de tempo. A partir daí, a gente pensa assim, ó, se ela completar uma volta, esse pontinho completar uma volta, eu sei que o ΔS, a distância dela, é o 2πr. E o tempo para se completar uma volta é o período. E o período é o inverso da frequência, ou seja, se o período está em cima, indica para nós que a frequência está embaixo. Se o período está embaixo, indica para nós que a frequência está em cima. Então a gente chega na equação do 2πrf. Mas qualquer uma delas pode ser trabalhada no movimento circular, não é obrigatório trabalhar com 2πrf, né? Olha só, aqui se eu colocar 2 e π é um número para nós, certo? A frequência são uma certa quantidade de oscilações por segundo, se ela estiver no sistema internacional ou Hertz. Então a tua velocidade, ela já está com a unidade por segundo embaixo. O que vai aparecer de unidade para ela em cima? A unidade que você colocar o raio. Se você colocar o raio em centímetros, fica centímetros por segundo. Se você colocar o raio em metros, fica metros por segundo. Se você colocar o raio em número de dentes, vai ficar em número de dentes por segundo. Já apareceu isso, Pião? Já teve uma questão, não vou me lembrar de qual vestibular, era uma prova aberta, que ela pedia a resposta em número de dentes por segundo. E por que eu poderia trocar pelo número de dentes? Porque olha só que bacana. Se você pega uma circunferência maior e outra menor, obviamente, eu vou pegar bem pequenininha aqui, ó, e essa daqui um pouco menor ainda, né? Obviamente que, olha só, se eu falar que o raio desse daqui vale R, e eu falar que o raio desse daqui vale 3R, a gente chega a uma conclusão. O comprimento da circunferência é medido por 2πr, certo ou não? Bom, o 2π é um valor constante, e o raio é diretamente proporcional ao comprimento. Então, quem tem maior raio vai ter maior comprimento. Então, fica claro para nós que se eu falar que o comprimento dessa circunferência é L, fica claro que o comprimento desta outra circunferência vai ser quanto? 3L. Aí você vai falar, pior, até aí eu já estou ciente disso. Show. Então, olha que bacana. Se a gente desenhar uma polia dentada e com os dentes do mesmo tamanho que o vão entre os dentes, certo? E a mesma coisa aqui, ó, a polia deitada com dentes do mesmo tamanho que daquela outra polia e com o vão entre os dentes também do mesmo tamanho. Olha que bacana. Se eu falar que nesse comprimento L cabem 10 dentes, quantos dentes vão caber nesta outra aqui que tem um comprimento 3 vezes maior? Fica claro para nós que vão ser 30 dentes. E aí olha que bacana. Apesar de serem pontos diferentes, né? Números diferentes que nós estamos ali enxergando ou observando, raio ou comprimento de circunferência ou número de dentes são coisas diferentes. Existe uma proporção entre elas. Perceba que a menor é 1 para maior que é 3. Não importa se você olha para o raio, para o comprimento ou para o número de dentes. E aí, normalmente, nesse tipo de exercício, onde nós temos polias ou engrenagens em contato, ou, perdão, ou presas por um eixo, a gente percebe que normalmente a gente pode fazer isso daqui, ó. Falar, por exemplo, que a velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B, porque quando elas estão em contato, essas velocidades elas são iguais. Assim como a de B é igual a de C. Então, você já pode comparar direto A com C, por exemplo. E aí, se eu comparar A e B, olha que bonitinho. Eu vou colocar aqui que 2π RA vezes FA é igual a 2π RB vezes FB, que eu estou aplicando essa equaçãozinha que nós chegamos ali do movimento circular. Os 2ππ você pode cortar. E aí você chega que a relação entre a velocidade linear de A e B é o raio de uma vezes a frequência dela é igual ao raio da outra vezes a frequência da outra. Que bacana, olha só. Se aqui eu colocar o raio da primeira é R, chamando essa daqui de A então, e essa daqui de B.
E a frequência é um valor qualquer aí. O raio de B da B vale 3R. E a frequência de B é FB. E se a gente cortar os raios, a gente descobre que a frequência de A acaba sendo 3 vezes a frequência de B, certo? Olha outra relação. Imagina que ao invés do raio, eu colocasse o comprimento da circunferência de cada uma delas. Pior, mas não é comprimento, mas existe uma relação, principalmente no comparativo, quando eu comparo uma velocidade com a outra. Olha que bacana. O comprimento dessa seria L. O comprimento dessa seria 3L. Corto L com L, a gente chega de novo que a frequência de A é 3 vezes a frequência de B. E se eu trocasse pelo número de dentes? O número de dentes de uma era 10. O número de dentes da outra era 30. E a hora que eu corto um zero com um zero, o que a gente chega aqui? De novo, que a frequência de A é o triplo da frequência de B. Então, por que eu posso trocar pelo número de dentes? Porque a relação se mantém. A razão entre o número de dentes de uma e da outra vai ser igual à razão entre o comprimento de uma e de outra, que vai ser igual à razão entre o raio de uma e o raio da outra, que é a grandeza que realmente aparece na equação para nós. Mas nós podemos fazer essa troca sempre que achar necessário aqui. Fechou, senhores? Espero ter ajudado aí a todos vocês. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço.